Oi, gente, boa noite. Boa noite. Deixa eu só pegar meu arquivo aqui para a gente começar. Boa noite. Todo mundo bem? Todo mundo bem na medida do possível aí? Deixa eu só Eu tô coisar bem aqui. aqui. Boa noite, boa noite. Deixa eu coisar aqui, pessoal. Beleza. Hoje nós vamos então falar, né, da nossa segunda matéria preferida, que é a geometria espacial, né? Semana passada a gente começou a falar dessa parte da geometria espacial, começamos definindo alguns corpos espaciais, algumas coisas do tipo, e nós paramos quando falávamos então da diferença de volume e de capacidade. E aí eu não consegui finalizar o que eu estava falando com vocês, então hoje eu começo a partir daí. Beleza? Beleza, beleza? Também, pessoal, se alguém não tiver recordação de alguma coisa quando eu estiver explicando, fica à vontade também para me falar e para ver se a gente consegue chegar naquilo que a gente está falando, tá bem? Eu vou compartilhar com vocês a minha tela, meu PowerPoint. Me contem, por favor, se vocês estão vendo. Deixa eu colocar aqui. Todo mundo está vendo a tela? Vendo. Beleza. Bom, então, hoje a gente continua falando da nossa bonitinha geometria espacial, né? Mais uma vez, nós falamos dos elementos da geometria plana que nos dão embasamento para então falar agora da geometria espacial, tá bem? E aí, só relembrando, né? Eu deixei aqui um pouquinho do que a gente falou na semana passada. Então, né, lembrando que a geometria espacial ela corresponde a uma área da matemática que se encarrega de estudar os objetos no espaço, ou seja, aqueles que possuem mais de duas dimensões, né? E aí também eu comentei com vocês que acaba que essa parte é muito mais tranquila da gente lidar, porque tem elementos muito mais próximos da nossa realidade. E aí, de modo geral, a geometria espacial pode ser definida como estudo da geometria no espaço, né? E tudo que nós lidamos na vida tem relação com o espaço, né? Então, cadeira, o cômodo, tudo que a gente trabalha no nosso dia a dia, na nossa vida, é no espaço e é em 3D. Então, por isso é um pouco mais tranquilo, tá? Na matemática, os objetos da geometria, eles vão ser conhecidos como sólidos geométricos ou figuras geométricas espaciais, tá? Os principais, aqueles que a gente também vai trabalhar, são os prismas, cubo, paralelepípedo, pirâmide, cone, cilindro e esfera, tá? E aí a gente fez uma associação aqui, né, a coisas que a gente lida, que a gente conhece no dia a dia. E aí eu parei nessa parte, né, de perguntar volume ou capacidade, se as duas coisas eram iguais ou diferentes, né? E aí, só para a gente lembrar, eu trouxe aqui, né, que quando a gente fala de volume, nós estamos nos referindo ao espaço que o corpo é capaz de ocupar, né? Então, volume é quando você tem, por exemplo, um guarda-roupas e você quer saber se ele cabe no seu quarto, por exemplo, né? Para isso, você precisa conhecer o volume que aquele guarda-roupas ocupa no seu quarto, né? Então, isso é volume. E quando a gente trata, por exemplo, de capacidade, é como se eu estivesse perguntando quanto cabe lá dentro. Então, ainda pensando em guarda-roupa, né, para a gente pensar, associar, se o guarda-roupa cabe no quarto, é volume. Agora, quanto de objeto eu consigo colocar dentro do guarda-roupa é capacidade, ou seja, o quanto eu consigo colocar lá dentro. Só para a gente ter uma associação. Normalmente a capacidade ela está associada a litros, né? Então a gente leva isso sempre pensando em líquido, como se eu fosse colocar algo líquido dentro daquele objeto, e aí a gente vai pensar na capacidade dele pensando em litros, tá bem? Geralmente o litro é utilizado porque quando a gente fala de líquidos, né? Isso porque foi definido pelo Sistema Internacional de Unidades de Medida, né? Então, litro é litro aqui, no Canadá, no Japão, né? Litro é litro de uma maneira internacional, né? Então, todo mundo reconhece o símbolo, todo mundo sabe do que eu estou falando e daquela quantidade também, tá bem? E aí, ele é a unidade padrão, né, da gente utilizar, e existem outras unidades, que é o que a gente vai falar aqui, tá bem? Medidas de capacidade. O litro é a minha unidade central, né? Vocês lembram disso? Aí
medidas que são abaixo do litro. Alguém lembra? Que a gente fez mais ou menos semana passada? Vem aqui o decilitro, o centilitro e o mililitro, né? Que a gente tem hábito de tratar mais no dia a dia, de fato, falando de litro e de mililitro, né? É mais comum que a gente lide com essas duas unidades. Acima do litro, a gente tem o quilolitro, que é pouquíssimo utilizado no dia a dia. A gente tem o hectolitro e o decalitro, né? O decalitro, dependendo do que a pessoa faz de profissão, talvez seja mais comum de utilizar o decalitro, tá? E a gente, então, tem essas unidades aqui. Só para a gente lembrar, né, aquela medida de conversão, 1 litro, se eu quero saber quantos mililitros tem em 1 litro, então a gente faz a conversão, né? E aí, só para a gente lembrar, partindo do litro, se eu quiser saber unidades menores do que o litro, eu conto quantas casas eu demoro para chegar naquela unidade e multiplico por 10, 100 ou 1000, né? E quem determina se é 10, 100 ou 1000? É a quantidade de zeros. A quantidade de zeros é a quantidade de casas que eu vou precisar para chegar naquela unidade. Por exemplo, do litro para chegar no decilitro, eu demorei uma casa. Eu saí do litro, pulei uma casa, fui para decilitro. Então, significa que para sair de litro e ir para decilitro, basta multiplicar por 10. Tá bem? Ou seja, a gente pode até anotar aqui, né? 1 litro equivale a 10 decilitros. Tá bem? Acho que a palavra também decilitros, né? 1 litro equivale a quantos centilitros? Alguém arrisca? 100. 100 centilitros. E, né, o nosso velho conhecido, 1 litro equivale a quantos mililitros? 1000. Então, 1 litro são 1000 mililitros, né? Acaba que essa relação é bonitinha. E se eu sair do litro e for agora para unidades maiores do que o litro? Se eu sair do litro e for para unidades maiores do que o litro, ao invés de multiplicar, eu vou dividir. Então, por exemplo, saindo do litro e indo para o decalitro, tá? Eu também vou precisar me movimentar uma casa, só que agora eu estou indo para unidades maiores, né? Então, aqui eu vou dividir por 10. E se eu sair do litro e for para o hectolitro? Eu vou dividir por 100. E se eu sair do litro e for para o quilolitro, eu vou dividir por 1000. Tá bem? Então, se eu saio da unidade central e vou para unidades menores, eu multiplico. Se eu saio da unidade central e vou para unidades maiores, eu divido. Tá claro, pessoal? Todo mundo lembrava disso aqui, mais ou menos? Umas tabelinhas assim para a gente associar? Alguém lembrava? Alguém sabia dessa? Ou é novidade? Beleza. Isso são as unidades de capacidade, tá? E quais são as medidas de volume? O volume, a gente normalmente utiliza medidas de comprimento, porém, como é volume, elevado à terceira potência, elevado ao cubo, tá bem? Então, quem é a unidade central de medida? É o metro. E aí eu mostrei para vocês, né, que acaba que até as palavras são muito parecidas, né? Abaixo do metro, decímetro, centímetro, que agora o centímetro é mais comum, né? E o milímetro, ok? E as unidades maiores do que o metro, eu tenho quilômetro. Eita, deixa eu só arrumar ele. Eu tenho quilômetro, o hectômetro e o decâmetro, né? Só para a gente fazer uma comparação, olhando para as medidas de volume e as medidas de capacidade, o que muda é a unidade central, né? Aqui era o litro, quilolitro, hectolitro, decalitro, decilitro, centilitro, mililitro. Agora, falando de metro, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Tá bem? Só que eu tô falando de volume, né? Então, tudo isso é elevado ao cubo. Tá bem?
E agora, né, para a gente pensar nas conversões, antes eu iria multiplicar por 10, 100 e 1000. Só que agora eu tenho esses números ao cubo. Então, aqui eu multiplicaria só por 10. Mas como eu tenho o cubo, então eu vou multiplicar por 10 ao cubo. Tá bem? Do metro para chegar em centímetro, eu multiplicaria por 100. Só que agora também ao cubo. Do metro para chegar no milímetro, eu multiplicaria por 1000. Só que agora também ao cubo. Do metro para sair do metro e ir para o decâmetro, divido por 10. Só que agora ao cubo. Do metro para sair para o hectômetro, divido por 100. Só que também ao cubo. E do metro, vou fazer uma gambiarra aqui, para o quilômetro, divido por 1000, só que agora também ao cubo. Tá bem? E aí a gente pode perguntar, né? E qual é a relação entre medida de volume e capacidade? Será que existe uma relação? E aí, né? Não sei se alguém aqui vai lembrar, se alguém aqui é velho igual eu. Antigamente, a gente tinha nas casas a caixa d'água. Ainda tem algumas casas que tem essa caixa d'água, que elas são retangulares. Alguém, como que é o nome do material? Amianto. Alguém lembra desse material, amianto, e dessas caixas que eram retangulares? Alguém lembra? Ou isso não é da época do CIS? Alguém mandou aqui. Lembra? Manda. Tamo junto. Até ano passado, da minha casa era assim. Ano passado que a gente trocou. Mas por que eu estou falando dessa caixa em específico? Porque eu me lembro que ela sempre vinha escrito tantos litros que cabia. Mas o formato dela era, né, retangular ali, né? E a ideia é essa. Será que eu conseguiria, por exemplo, pegar uma régua, uma trena, né? Pegar uma trena, medir aquela caixa d'água, né? Então, medir o comprimento, como medir a largura, medir a altura dela. Eu saberia o volume que ela ocupa. Mas, para eu saber quantos litros cabem lá dentro, tem que ter uma relação. Porque senão não adianta nada eu saber medir se eu não sei a relação, né? Se eu não vou saber quanto que cabe ali dentro. Então, a partir de agora, existe uma relação entre a medida de volume e a medida de capacidade. Qual é essa medida, né? Eu não sei se alguém aqui já viu, por exemplo, né, algumas coisas que a gente compra, né, em litros ou alguma coisa assim, de vez em quando, dependendo do fabricante, dependendo do que ele dá as dimensões. E aí sempre vem escrito peso líquido, aí sempre vem também em ml, por exemplo, o que tem lá dentro, mas tem as dimensões, né? E a gente consegue, por exemplo, caixinha de creme de leite, né? Todo mundo aqui sabe a caixinha de creme de leite. A gente consegue medir as dimensões da caixinha e a gente consegue saber lá dentro, né, o que tem de líquido, de capacidade, né? Quando vai fazer receita. Aí fala assim, usa a mesma medida de leite, né? Você pode usar a mesma medida usando a própria caixinha, ou se você é daqueles problemas matemáticos, né? Você vai lá, calcula quantos ml e faz na raça, né? Parecido com aqueles problemas que ninguém entende porque que a pessoa comprou não sei quantas mil melancias, né? Mas você pode fazer esse experimento que vai dar certo também. Mas vamos lá, qual é a relação? Primeira coisa, o metro e o metro cúbico e o litro, né? Eles medem, um mede capacidade e o outro mede volume. E aí, eles vão ter essa relação. Como é feita essa relação? A partir de agora, 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Então, tinha as caixas d'água lá, né? Daria para a gente medir ali tranquilamente, para a gente saber isso daqui. O que é 1 metro cúbico? É 1 de comprimento, 1 de largura e 1 de altura. Então, se a gente tiver 1 metro cúbico, 1 metro de largura, 1 metro de comprimento, 1 metro de altura, ali dentro vai caber 1000 litros. Tá bem? Aquelas piscininhas, né? Tem umas piscininhas daquelas azuis de plástico. Quanto que é aquelas piscininhas? Acho que 10.000 litros, uma coisa assim. Dá para a gente ir lá e medir e calcular. Dá para a gente fazer esse experimento, hein? 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro. Então, a partir de agora, decímetro e litro
tem relações diretas. Olha que legal. Então, 1 decímetro cúbico. Então, se a gente faz um cubinho lá, pega 10 centímetros, né? Que é 1 decímetro. Pega 10 centímetros por 10 por 10. Encher aquilo ali, vai caber exatamente 1 litro de água. Tá bem? E a gente também tem que 1 centímetro cúbico corresponde a 1 ml, ou seja, 1 mililitro. Tá bem? Mas e se eu quiser saber relação entre outras unidades, né? E se eu não quiser saber metro cúbico, se eu não quiser saber decímetro e nem centímetro, como que eu faço a conversão? Alguém arrisca? Como que a gente pode fazer a conversão? Sim, Amanda, sim. A diferença é que a gente vai fazer volume de... Aí, nesse caso, né, essa agora, ela se associa, se assemelha a um cilindro, né? A diferença é que a caixa antiga, ela tinha o formato como se fosse de um prisma, né? Então, ela tinha as faces, igual a gente viu semana passada, né? Ela tinha as faces, né, retangulares, né? Bonitinha. Aí, agora, a diferença é que a gente tem como se fosse um cilindro. Então, ao invés de calcular como um prisma, a gente vai calcular como um cilindro. E aí, a gente consegue também tranquilamente, né? A gente faz a medida, eu vou falar hoje, né? Hoje é falar sobre isso. Área da base vezes a altura. Então, a área da base é o círculo, faz a área do círculo e multiplica pela altura. E a gente associa, né? É aproximado. Mas ainda assim, a gente pode fazer o mesmo cálculo. Tá bem, Amanda? Muito boa a sua colocação, hein? Agora essa azul, redonda, né? Todo mundo tem dessa azul agora. Ok? Também, né, a mudança não foi só pelo formato, não. Alguém sabe, assim, uma curiosidade, assim, o porquê da mudança do formato? Do formato, não, do tipo de caixa? Alguém tem um palpite? Alguém sabe o motivo da troca? Alguém arrisca? Não? É o material, né? A caixa era feita de amianto, que é o mesmo material da telha, né? E esse amianto foi comprovado que ele é um material que, ao longo do tempo, ele pode causar danos à saúde. E aí, por muitos anos, eu bebi água de amianto, né? Acredito que muita gente aqui também, mas um dos principais motivos dessa troca dela ter sido modificada é pelo material, né? Porque o material, o amianto, para a saúde, ele oferece riscos, né? Que só foram, obviamente, verificados depois, né? E aí você pode perguntar, beleza, mas por que que então não fizeram com esse material? Não sei se é plástico não, mas esse material mais maleável, por que que não é feito no mesmo formato da anterior? Alguém arrisca? Por que que não foi feito então no mesmo formato da anterior? Porque o material ter sido mudado faz todo sentido, né? Pensando na saúde das pessoas. E o formato? Alguém tem um palpite? Nessa forma, cabe mais, Desculpa, vocês falaram juntas, eu não entendi. que nesse formato cabe mais água? Também, mas é um interesse Eu acho que é financeiro. porque esse material é um material mais leve, É, sei lá. eu não sei dizer se tem a ver com ser mais leve, não. Mas é porque, na verdade, esse formato é o que se gasta menos para fazer. Né? Então, por exemplo, para pensar nas latinhas de refrigerante. Por que que os fabricantes fazem em formato de latinha e não fazem uma caixinha? Porque para fazer o material, para fazer a latinha, eles pagam, né? O fabricante tem um custo pela embalagem. Então, o ideal é que ele faça um produto que ele gaste menos para ele ter um lucro muito maior. Então, o formato é nesse sentido, né? Porque se gasta menos material. Se eu gasto menos material para produzir e eu consigo colocar ali a mesma quantidade de água e eu vou ganhar muito mais, vamos fazer nesse formato. É um pouco nesse sentido, né, do financeiro, né? Mas o material, Fernanda, tem a ver também com isso, né? Do quanto que vai suportar de peso. Também ele é mais resistente. Mas a principal modificação é por causa do material amianto ser prejudicial à saúde, né? Olha para você ver que interessante. Mas ok, vamos voltar para essa parte aqui, né? E se eu não quero saber nessas unidades em específico? Quero saber em decalitro. Quero saber em quilolitro.
Alguém arrisca como a gente poderia fazer, então, para encontrar a relação em, sei lá, decalitro? Alguém sabe o que a gente poderia ter de estratégia para fazer a conversão? É uma coisa que vocês viram com o Lucas esses dias. Alguém arrisca? Regra de 3? Isso aí. Então, a gente vai fazer regra de 3. Por quê? Porque a medida do volume e a medida da capacidade são né, grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, se eu tenho um volume grande, eu também vou ter uma capacidade grande. Se eu tiver um volume pequeno, eu também vou ter uma capacidade pequena. Então, o volume e a capacidade são diretamente proporcionais. Então, eu posso fazer regra de 3. Então, sei lá, aqui também a gente pode fazer regra de 3, né? Eu sei que 1 metro cúbico cabem 1.000 litros. Quero saber quanto que cabe, fiz a medida aqui na minha casa, descobri que eu tenho uma caixinha, sei lá, um puff que vira baú, que tem 0,5 metros cúbicos. Quantos litros cabem lá dentro? X, né? E aí a gente faz aqui produto dos meios igual produto dos extremos e resolve o problema, tá? Eu quero converter primeiro a unidade lá. Como é que faz a conversão? Vem aqui na tabelinha, faz a conversão. Por exemplo, a gente pode pegar essa daqui, né? 1 litro corresponde a 1.000 mililitros. Se eu tiver, sei lá, 0,5 litros, quantos mililitros eu vou ter? X. Né? Então, aqui a gente também pode usar a regra de 3 tranquilamente para fazer as conversões que você quiser, tá? Lembrando que volume e capacidade são diretamente proporcionais, né? Não tem como eu ter um volume muito grande e uma capacidade pequena, né? Não faz sentido matematicamente. Então, como são grandezas diretamente proporcionais, regra de 3 está valendo e a gente usa bastante para converter medidas. Tá claro? Bonitinho, bonitinho, bonitinho. Não tem como fugir, viu, gente? A matemática 1 e matemática 2, né? A álgebra e a geometria estão, ó, ligadinhas. Não tem como, não. Tá bem? Bom, então, por falar nisso, né? A partir de agora, a gente vai observar um pouco mais esses sólidos, tá bem? E aí, quando a gente para observar um pouco mais esses sólidos, a gente né, se pega, a gente cai em alguns cálculos que são necessários, né, da gente observar. O primeiro deles, o volume de cada sólido, né? Normalmente, nessa parte, a gente não lida com capacidade, mas como a gente sabe já a relação entre volume e capacidade, caso tenha alguma questão que eu precise calcular a capacidade, eu sei converter de maneira bem tranquila, tá? Além do volume, a gente, a partir de agora, vai calcular também a área total do meu sólido, tá? E pensar em área total é sempre pensar que eu vou recortar, por exemplo, esses sólidos e observar as áreas de cada parte desse sólido, tá? Mas vamos começar. O primeiro sólido que a gente vai olhar é o prisma. Não sei se vocês lembram, o prisma, ele pode ter várias faces como área da base, né? Vários polígonos como área da base. Eu falei para vocês na última vez que a cara dele, né, é bem parecido a gente pensar com caixinha, né? Esse que tem a base triangular, eu até comentei sobre o caleidoscópio, né? Que a gente sempre tem uma experiência desse tipo. E tem esse, por exemplo, esse prisma de base hexagonal. Então, a partir de agora, esses prismas, eles vão ter a base indiferente. Qual é a condição para que ele seja prisma? Que a base que estiver embaixo seja a mesma que está em cima. Então, eu não posso ter embaixo um triângulo chegando num quadrado aqui em cima. Se embaixo está triângulo, em cima tem que ser triângulo. A gente vai pensar que embaixo é o fundo e em cima é a tampa. Para nós, pensando em prisma, não tem como a minha tampa ser diferente do meu fundo, tá? Então, a principal característica é essa, é que a minha base é idêntica ao meu fundo, tá bem? E aí, a gente consegue perceber, né, que a área desse prisma vai modificar de acordo com o nosso sólido, nosso polígono que for a base, assim como o volume. O volume e essa área dependem diretamente de quem é a minha base, né? Se minha base for triangular, o cálculo que eu vou fazer
envolvendo o triângulo. Se a minha base for quadrada, o cálculo que eu vou fazer envolve quadrado, né? E assim por diante. Mas, de toda maneira, né, a gente consegue associar da seguinte maneira. A gente vai imaginar que eu vou fazer uma pilha, por exemplo, de folhas, né, de A4. Vou fazer uma pilha. Então, eu começo colocando uma folha, venho, coloco exatamente em cima dessa primeira. Outra, coloco outra, vou empilhando, vou empilhando, vou empilhando. Até ter uma pilha razoável. Qual é o volume que aquela pilha ocupa num espaço, né? Primeira coisa, a minha base não mudou, né? Eu fiquei empilhando folha idêntica, folha idêntica, folha idêntica. Então, a minha base não mudou. O que mudou foi a minha altura. Ou seja, quantas folhas eu coloquei ali. Quanto mais folhas eu colocar, maior vai ser minha altura. Quanto menos folhas eu colocar, menor vai ser minha altura. Então, aqui, a gente vai dizer que o volume de um prisma é dado pela área da base vezes a altura. Lembram que H é sempre a altura? Todo mundo lembra que H é sempre a altura? Então, área da base vezes altura. Beleza? E aí, por que a gente chama só de área da base? Porque agora depende da base, né? Se for um triângulo, área de triângulo. Se for um quadrado, área de quadrado. Se for um retângulo, área de retângulo e por aí vai. Tá bem? Então, área da base vezes a altura. E a área total. A área total é como se eu fosse olhar para cada ladinho desse meu prisma a partir de agora. Ver se vocês concordam comigo. A área da base, essa área aqui, eu acabei de falar que a base tem que ser idêntica à tampa. Então, a área da base e a tampa são iguais, né? Porque aqui é como se eu fosse virar ele de cabeça para baixo e ele não modifica. Ele fica idêntico. Então, a área da base e a tampa, né? Vamos pensar assim, são iguais. Então, eu posso dizer que a área total vai ser 2 vezes a área da base. Porque essa base é igual a essa daqui. Se eu virar, não faz diferença. Bom, só que eu vou somar isso com esse AL, que é a área lateral. Ou seja, a partir de agora, eu vou olhar para cada lateral do meu prisma. Só que tem uma vantagem. Que figura que eu consigo observar em todas as laterais dos meus prismas? Alguém arrisca? Que figura que tem nas laterais do meu prisma? Qual é o formato? Triangular, quadrangular? É um formato pentagonal? Qual é o formato das faces laterais do meu prisma? Retangular. É sempre retangular. Então, olha que legal, isso aqui é um retângulo. Mas essa aqui do fundo, né, que está pontilhada, é outro retângulo. E essa aqui, outro retângulo. Pensando nesse prisma aqui, essa face é um retângulo. E essa, outro retângulo. Então, a área lateral, a partir de agora, é só fazer retângulos, né? Só que quantos retângulos eu vou somar? Depende da base. Se eu estou num prisma de base triangular, eu vou somar quantos retângulos? Se eu estou em um prisma de base triangular, quantos retângulos eu vou somar? 3. Perfeito. Se eu estou num triângulo de base, num prisma de base quadrangular, quantos retângulos eu vou somar? 4. E, a partir de agora, quantos retângulos eu vou somar? Depende de quantos lados tem a minha base, né? Porque se a minha base é triangular, só pode ter 3 na lateral. Porque a gente lembra que na semana passada nós falamos que o prisma é completo, ele é fechado, né? Então, não tem como eu te falar da área lateral pensando que está vazado, né? Que não tem aquela face. Sempre tem face. Para ser o nosso sólido, ele tem que estar fechado. Então, não tem como eu ter uma fechada e a outra aberta, né? Ou tá tudo fechado, ou então não é prisma, tá bem? Então, quantos retângulos eu vou somar depende de quantos lados tem a minha área da base, né? Então, a minha base, né? O meu polígono da base. Então, se é um triângulo, 3. Se é um quadrilátero, 4. Se é um pentágono, 5. Um hexágono, 6. E depende
de qual é o formato que a gente está trabalhando. Tudo bem até agora, pessoal? Vocês lembravam disso? Alguma dúvida? Bonitinho até, né? Isso daqui é gracinha, é chuchuzinho isso aqui. Beleza? Vou passar para o próximo sólido. O próximo sólido que a gente tem é a pirâmide. E aí, para combinar com a pirâmide, vou fazer até de roxinho também. A pirâmide, de forma muito parecida com o prisma, também vai depender da base, né? Basicamente, o que diferencia o prisma da pirâmide? O prisma, a tampa é idêntica à base. Na pirâmide, todo mundo chega num ponto único. Eu não tenho dois triângulos, um em cima e um embaixo. Eu tenho todo mundo chegando num ponto único lá em cima. Então, a pirâmide, a primeira característica, né, que a gente observa de diferença com os prismas, é que agora eu tenho todos as nossas arestas chegando em um vértice único lá em cima, né? Mas ainda assim, nós observamos que as pirâmides também podem ter vários polígonos como base, né? Nesse caso aqui, primeiro, eu tenho uma pirâmide de base quadrada. O segundo desenho aqui, eu tenho uma pirâmide de base pentagonal. Mas eu poderia ter uma pirâmide de base triangular, uma pirâmide de base hexagonal, uma pirâmide de base heptagonal e por aí vai. Agora eu posso ter qualquer polígono como base, qualquer um, ok? Bom, e aí, como é que a gente vai falar desse volume e dessa área total? O volume da pirâmide, ele é dado pela área da base, lembrando que a área da base depende, né? Se for quadrado, eu faço a área de quadrado, se não, triângulo, se não, por aí vai. E aqui aparece claramente a necessidade da gente ver primeiro a nossa geometria plana e depois a espacial, né? Porque a espacial é toda baseada na geometria plana. Se eu não sei o que é um quadrado, não adianta eu falar de pirâmide para vocês. Se eu não sei o que é um círculo, não adianta falar de pirâmide para vocês, de cilindro, de esfera, né? Então, toda a geometria espacial, ela está baseada na geometria plana, né? A área da base, então depende de qual é o nosso polígono da base, vezes a altura, dividido por 3. Por que dividido por 3? Porque aqui a gente faz uma associação. É como se a gente pegasse, por exemplo, um prisma e fizesse vários cortes nesse prisma. Quando a gente faz vários cortes nesse prisma, a gente consegue observar que cada corte desse resulta em uma pirâmide e todas elas do mesmo volume. Então, aqui é como se a gente pegasse um prisma e dividisse ele por 3. Quando a gente pega um prisma e divide ele por 3, eu encontro exatamente uma pirâmide. Então, por esse motivo, o volume da pirâmide é a área da base vezes a altura dividido por 3. Tá bem? Agora, para a gente pensar na área total, a área total, eu não tenho mais duas bases, né? Então, eu não tenho, igual aqui, 2AB, né? Que era a área da base, mais a área lateral. Eu não tenho mais 2, porque eu não tenho a segunda base em cima, só tenho a base embaixo. Então, só área da base, vezes área lateral. A diferença é que aqui, deixa eu até pegar, né? A área lateral, a gente observou que eram retangulares, né? Retangulares. E agora, a nossa área lateral, qual é o formato da nossa área lateral aqui? Alguém arrisca? Qual é o formato? Triangular. Triangular. Então, a partir de agora, a gente vai fazer essa área pensando em triângulos, né? Triangular, muito bem. A partir de agora, eu tenho triângulos, né? E quantos triângulos eu vou somar? Depende da sua base. Se a minha base for quadrada, quantos triângulos eu vou somar? 4. 4. Se eu tiver uma pirâmide de base octaedro,
Octagonal, octagonal. Se eu tiver uma pirâmide de base octagonal, quantos triângulos eu vou somar? 8. Isso aí, 8. Né? Então, tudo depende da base aqui também. Né? Então, primeiro eu vou olhar para a base. Beleza. Quantos triângulos vão ter aqui no contorno, ao redor, né? Sei lá, 7, né? Pentagonal, heptagonal, octagonal, por aí vai. Tem 7, por exemplo, mais a área da base. Isso é tudo, né? Então, a partir de agora, a área total da pirâmide, base mais a lateral. E a lateral dependendo da base, né? A quantidade depende da base. Beleza? Bonitinho até, né? Receita de bolo, não tem nada de extremamente diferente. Vamos lá. O próximo que a gente vai observar, o cilindro. O cilindro, né, que aí é um pouco que associa ao formato da caixa d'água, né, que a gente estava falando. O cilindro, ele sempre possui a base circular, né? Então, a primeira diferença, né, que a gente consegue observar aqui, sempre a base circular. Só para a gente ter uma ideia, assim, mais ou menos, é como se fosse um prisma, só que agora com um círculo na base, né? Então, por que a gente associa ao prisma? Porque eu tenho em cima e embaixo idênticos, né? As bases. Se eu viro de cabeça para baixo, você não sabe me dizer a diferença do cilindro. Então, o cilindro, tanto a parte de cima quanto a parte de baixo, são idênticas, né? Então, eu tenho bases circulares, né? Então, eu tenho um círculo embaixo e um círculo em cima. E a área total e o seu volume dependem exclusivamente da altura e do raio da base que a gente estiver falando nesse cilindro, tá? Só para a gente lembrar aqui, todo mundo lembra o que é raio? Alguém lembra o que é raio? É a altura? É a distância do meio? Fica no meiozinho. Isso aí. Só vou melhorar a sua fala, vou colocar lá mais matemática, tá, Amanda? É a distância do centro do meu círculo até a borda do meu círculo, né? Então, a distância do meu centro aqui até a borda, que é o meio, né, do círculo. Então, isso daqui é raio. E o que é a altura? É a distância de baixo para cima? Uhum. É a distância entre as duas bases. Então, a partir de agora, a altura é essa distância. É a distância da primeira base até a de cima. Então, isso aqui é a minha altura, tá? Bom, mas vamos pensar aqui. Se para falar do prisma, eu falei área da base vezes a altura, e agora eu estou falando do cilindro, é como se a gente fosse empilhar moedas, né? Acho que todo mundo aqui já deve ter tido um cofrinho na vida, e um dia ficou contando as moedinhas, empilhando moedinhas, né? Então, se a gente começa a empilhar moedinhas, a gente percebe que forma, né, um cilindro. E esse cilindro, o que está variando nele? Bom, se a minha moedinha for sempre do mesmo valor, eu vou ter todas elas alinhadinhas, né? O que vai modificar é quantas moedas eu tenho. Então, quanto mais moedas eu tiver, maior vai ser minha altura. A distância da primeira para a última moeda. Quanto menos moedas eu tiver, a distância da primeira para a última moeda vai ser menor, né? Mas ok. E o que está variando aqui também, né? É o raio, né? Se a minha moeda é de pequeno valor ou grande valor, né? Portanto, o volume aqui é exatamente o mesmo volume do prisma, que é a área da base vezes a altura. Qual é a diferença? É que a base é sempre um círculo. E a área de círculo, alguém lembra o que é a área de círculo? Qual é a fórmula da área de círculo? Dois raios, não lembro. É uma coisa assim. É π r quadrado. Pi raio. E pirralho. Então, ao invés da gente escrever área da base vezes a altura, igual a gente fez no prisma a base muda. Mas no cilindro, a vantagem é que não muda. É sempre círculo. E já que é sempre círculo, meio caminho andado. A minha base não vai mudar mais. Vai ser sempre círculo. E a área de círculo, eu sei. Π r quadrado. Então, a partir de agora, o volume do cilindro é sempre π r quadrado
vezes a altura. Porque a ideia veio a mesma lá do prisma. A diferença é que o prisma muda a base. E aqui a base não muda. É sempre, 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 sempre um círculo. Tá claro? Até que é bonitinho, né? E de forma muito semelhante, o que vai ser a área total? A área total vai ser 2 vezes a área da base, né? Porque a minha tampa e o meu fundo são idênticos. Então, vai ser 2 vezes a área da base mais a área lateral. Só que agora, porque o formato não muda, eu tenho sempre a mesma coisa. A área da base é 2πr², né? A área da base é sempre πr². E a área lateral agora é como se eu viesse aqui e fizesse, ó, um corte. Acho que todo mundo aqui já teve a expectativa de cortar uma latinha, né? Se eu corto uma latinha, nem que seja aquelas de refrigerante, né? De cerveja, sei lá. Minha Se a mãe me gente xingava quando fazia isso. Não podia cortar, não. Não podia, não? É, porque para cortar a mão. A minha mãe falava que cegava a faca. Não sei se é verdade. Até hoje eu não arrisco, não. Falava que cegava a faca ou a tesoura. Mas, se a gente corta uma latinha e abre ela, que figura que a gente vê? Mais ou menos, né? Se esticar Uma todo, é um aproximação. retângulo. Não é um retângulo? Então, se a gente vem aqui, cortou a tampa de cima, cortou a tampa de baixo, abriu, tem até uma brincadeira, né, que o pessoal faz com papel, né? Esse aqui é um retângulo, um boleto, ó. Boleto não paga. Tem aqui o papel, né? A gente consegue, né, se ele não for muito rígido, né? A gente consegue mais ou menos aqui fazer um cilindrinho, né? Todo mundo já deve ter feito um canudinho aqui, né? É meio que essa ideia. Todo mundo já fez um canudinho aí com papel, né? Para alguma coisa na vida. E a ideia é essa, é que eu consigo pegar a lateral e fazer virar um retangulinho aqui, né? E a ideia é essa. Então, é como se eu conseguisse abrir essa lateral, formando aqui um retângulo. A altura do meu cilindro não mudou, continua sendo H. E aqui é o comprimento da circunferência, que é 2πr. Então, a partir de agora, a área lateral é a área do retângulo, que é base vezes altura, ou seja, 2πr vezes altura, tá? Mas tudo bem, olha para essas duas expressões aqui que eu fiz. Pessoal, só uma dúvida, esse amarelo ficou muito ruim de ver? Tentei acompanhar as cores dos sólidos. Ficou muito ruim de ver ou até que dá para ver? Dá para ver. Beleza. Olhando para essas duas expressões, a gente percebe que tem 2π, 2π, 1r, 1r. Então, a gente coloca em evidência, né? Então, a gente simplifica a escrita. Coloco 2π e 1r do lado de fora. Se eu colocar o 2πr do lado de fora, aqui dentro só sobra 1r que está aqui. Então, aqui sobrou 1r. E nesse segundo, se eu tirei o 2π, o 2, o π e o r, só sobra o h. Por isso que fica 2πr vezes r mais h. Não quero lembrar disso, não vou lembrar que põe em evidência, não quero complicar a minha vida. Posso deixar como 2 vezes a área da base mais a área lateral? Fica à vontade. Se você vai lembrar dessa fórmula, pode lembrar dela sem problema algum, tá? Se você tem medo de esquecer, de não lembrar de colocar nada em evidência, não faz diferença para o cálculo final, tá? Não faz. Se você não sente confiança, vai naquele que você sabe certeiro, tá? Sem problema algum. Tudo bem? Tudo bem até agora? Tudo bem? Tudo bem? Então, vamos lá. O próximo é o cone. E aí, mais uma vez, eu vou associar a um cara muito parecido. O cone, o que diferencia o cone do cilindro? O cilindro tem as bases iguais. O cone, ele tem só a base chegando em um vértice. Mas a gente viu algo muito parecido, né? Que é a pirâmide, que é a base chegando em um vértice. Então, a diferença é que aqui nós estamos tratando dos nossos... nós separamos, né, em classes aqui, pensando nos corpos redondos e pensando aqui nos nossos poliedros, né? Então,
os nossos poliedros, porque eles têm ladinhos, né? E os outros são os corpos redondos, mas os tipos são muito parecidos. Os nossos prismas parecidos com o cilindro. Nossas pirâmides parecidas com os cones. Então, a partir de agora, a gente vai pensar no cone de forma muito semelhante ao que a gente estava falando na pirâmide, tá? Bom, com base também circular, então, a partir de agora, a minha base aqui é sempre circular, né? E isso facilita muito para a gente, ela ser sempre circular. O volume do cone vai depender somente da altura e do raio, né? Então, a partir de agora, o que vai mudar? É a altura que eu vou ter aqui, né? E o raio. Porém, para encontrar a área total, é necessário que a gente encontre um elemento novo, que é chamado geratriz do cone, tá? E a geratriz do cone nada mais é do que essa lateralzinha aqui, ó, que a gente tem no cone, né? Não sei se eu consigo fazer um cone lero-lero aqui. Bem mais ou menos, bem meia boca aqui. Dá pra gente fazer esse papelzinho aqui, só o inicinho dele. Dá pra fazer aqui. Mais ou menos, né? Conezinho aqui. Parecido com funil, né? A gente pensa na geratriz como essa lateral do cone, tá bem? Bom, logo, no cone tem 3 fórmulas que são importantes. Primeiro, o volume. Segundo, a geratriz, porque a partir da geratriz eu encontro a área total. Então, a partir de agora, a minha área total, ela está ligada diretamente com a minha geratriz. Mas vamos pensar nisso aqui primeiro, né? Antes disso, deixa eu só apagar aqui para não atrapalhar. Antes disso, vamos pensar aqui, né? Assim como a gente falou no cilindro, a altura do meu cone vai ser a distância do vértice até a base, né? Tá o centro aqui. Isso aqui é a minha altura. Beleza. Olhando para cá, se a altura está aqui, essa distância, e se de A até essa base, esse pontinho aqui, é o raio, para eu encontrar a geratriz, eu vou fazer uma relação que a gente conhece bem. Alguém lembra do nome da relação? Também conhecido como um teorema de um amigo nosso? Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Ou seja, o Teorema de Pitágoras nos diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. E nesse caso em específico, a altura está formando um ângulo reto aqui, né? Então, é como se eu conseguisse fazer um triângulo retângulo usando a altura e o raio para encontrar a geratriz. Então, a partir de agora, a geratriz ao quadrado, que ela está no papel de hipotenusa, é igual ao raio ao quadrado mais a altura ao quadrado. Ou seja, nosso amigo Pitágoras aqui, mais uma vez, né, botando a ideia dele aqui em prática, e também mostrando que isso aqui está válido, né? Bom, mas e daí? O que isso me ajuda? Porque agora, para a gente pensar na área total, também a gente vai pensar em cortar essa lateral do cilindro e abrir, né? Então, a gente vai cortar ela aqui e abrir. Na hora em que a gente abrir essa área do cilindro, eu vou ter a área da base mais a área lateral. A minha área total vai ser a área da base mais a área lateral. A base é sempre um círculo, então, πr². Mas a minha área lateral agora, ela vai ser πr vezes a geratriz. Isso é a área lateral. E para essa escrita aqui, beleza, Amanda? Geratriz é essa lateralzinha aqui do cone, tá? Essa lateralzinha aqui, ó. Tá? Aí eu coloquei aqui o Gzinho aqui embaixo, tá bem? A geratriz é a lateral, essa distância do vértice até um ponto do círculo, tá? É essa distância aqui, essa lateralzinha aqui do nosso cone. Tá bem? Tá bem. Tá bom. E aí, para achar a geratriz, eu utilizo o Teorema de Pitágoras, né? Pensando que a altura, tá aqui, né, o Hzinho, e aqui é o raio,
né? Então, a geratriz ao quadrado, ela funciona como hipotenusa, né? Então, geratriz ao quadrado é igual à altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. Tá bem? E aí, vou falar da área total, também vai depender da geratriz, né? A geratriz, ela influencia principalmente aqui na área lateral, né? Que ela é o lado, então é onde eu vou cortar, né? A geratriz. E aí, eu coloco em evidência o π, aqui, o π e o R. Coloco em evidência, sobra um R e um G. Não vou lembrar de colocar nada em evidência. Posso ficar nervoso. Não preciso. Então, você lembra que é sempre a área da base mais a área lateral. Lembrando que a área da base é sempre um círculo e que a área lateral eu dependo da geratriz, tá? Quer lembrar dessa forma? Fica à vontade, não tem problema nenhum. Tá bem? Ok, pessoal? Ok? E o último que a gente tem para ver é a esfera, né? Que é bem bonitinha. A gente tem aqui a esfera. E a partir de agora, para falar da esfera, a gente vai falar do volume e da superfície esférica, tá? Algumas vezes a gente vai falar área total, mas não é correto, porque não é área, né? A área está associada a polígonos, então é um pouco difícil da gente falar área, mas a gente fala superfície, né? Mas em alguns momentos a gente vai escorregar e falar área, mas não é totalmente correto falar área, tá? A gente fala mais superfície esférica, né? Que é como se a gente fosse pensar na casquinha ao redor da esfera, tá bem? A gente pode pensar naqueles bombons, né? Que são recheados. Aí só tem chocolate ao redor, né? Então eu ia pensar naquela casquinha ali, tá bem? E aí, o volume da esfera, ele é dado por 4πr ao cubo dividido por 3. E a área total, né, a área superfície esférica, é dada por 4πr². Tem uma demonstração para essa área total aqui e tem também uma demonstração para esse volume. Caso alguém tenha interesse, eu posso fazer eles na semana que vem. Mas se não, também não é tão fundamental que a gente saiba. Nessa parte aqui é legal para a gente lembrar da fórmula, né? Para quem não tem muita paciência de decorar a fórmula, é legal que você consegue deduzir, tá? Mas porque a gente precisa, se você souber que é sempre 4πr² a superfície, e se você souber que o volume é 4/3 de πr², já tá de bom tamanho. Tá bem? E aí, pessoal, eu pensei que ia dar tempo da gente, eu iludida, né? Pensei que ia dar tempo da gente fazer pelo menos 2 exercícios, trouxe 2 do Enem, tá? Mas como a gente não vai chegar a falar deles agora, eu vou deixar para vocês tentarem fazer, tá? Vou deixar os 2 de para casa. Esse daqui, ela é uma questão muito típica do Enem, muito típica. Aquela questão que tem muitas informações, que você tem que ler primeiro, anotar as informações, entender o que você tem que fazer para chegar na resposta, tá? Essa é uma questão muito legal. Ela é do ano de 2018, se eu não me engano. É uma questão muito boa. Essa de 2015, eu não anotei da outra, né? É uma questão também muito legal, que tem um pouco a ver com essa parte que eu estava falando da caixa d'água, né? Isso é muito comum da gente utilizar também, tá bom? Então, eu vou deixar as duas para vocês testarem, treinarem. Se vocês quiserem, eu passo elas também para... Perdi o nome dela agora, esqueci o nome dela. Para a monitora de matemática, para ela discutir com vocês também, caso vocês queiram. Tânia, isso mesmo, Tânia. E aí, ou vocês fazem com ela, ou a gente faz aqui na semana que vem, só para a gente discutir um pouquinho essa parte, tá? Tem exercícios muito lindos dessa parte da geometria espacial no Enem, né? Então, eu vou tentar trazer na próxima aula uma coletânea, assim, de exercícios do Enem, para a gente ver como que isso cai, como que isso é cobrado, tá bem? Pessoal, se vocês tiverem mais alguma dúvida, eu ainda fico aqui, mais um minutinho. Se não, um grande beijo para vocês. Eu vou salvar o arquivo do jeito que tá aqui. Como que faz? Aqui. Vou salvar o arquivo do jeito que tá, com esses rabiscos doidos aqui mesmo, e colocar lá na pasta do Drive, tá? E se vocês quiserem, podem acessar lá, tá bom? Beijo para vocês, fiquem com Deus. Bons estudos, bom descanso também. Até mais. Para quem for atleticano aí, desejo muita sorte para vocês, tá? Nós vamos ganhar. Já até liguei o Sei não, jogo. hein? Sei não, hein?
Quem não for, tamo junto, hein? Beijo, Boa gente, com Deus. Pegar o ventilador que você quiser para secar. Eu jamais, nem sabia que tinha nada hoje. Beijo, gente, com Deus. Boa noite. Professor, Oi. E aí, Guilherme, o que rolou semana passada? né, você tinha tá falado aqui, justo Ah. quando eu reclamei dele naquele dia, no outro dia, mais ou menos umas 2 da tarde, eu estava fazendo atividade com meus amigos que a gente tinha que fazer as coisas, ele manda que tem aula. Do nada, ele fala, tem aula agora. Mandou o link da aula, eu falei assim, ai meu Deus do céu, Jesus está aqui de novo. Jesus ataca novamente. Aí eu fui lá, a gente entrou na aula, e eu fiquei surpreso que ele, de 3 dias, ele conseguiu melhorar muito a qualidade da aula dele, que estava Olha, assistindo muito melhor. Jesus Ele- faz milagres. Explica até que bem. Só que o problema é que é muito conteúdo para uma aula só. Tipo assim, ele teve que explicar muito rápido. E ele Aí usa ele o quê? gravou a aula PowerPoint, lá. coisa assim? A apresentação do próprio PET ele vai explicando. Aí ele pega lá o negócio de programação que ele usa, vai mostrando como é que funciona. É muita informação, não dava para fazer, não dava para pegar tudo numa aula só. E o É material, muita como é que informação. fez? Não, aí ele falou lá, não, mas que não sei o quê, que na verdade só de você ter um notebook mais ou menos já funciona. Dando aquela iludida, né? Que ele fingindo, falando que não tinha pedido nada daquilo. Deu pra ver que ele tava disfarçando, deu pra ver Deu que um as migué, coisas do vai que cola. com ele. Aí, beleza. Aí ele foi lá, gravou a aula, aí falei assim, não, eu vou ter que reassistir essa aula, porque é muita coisa pra fazer, Vai e eu tenho que pausando, instalar o programa que ele anotando. falou. Sim. Aí um outro professor de informática nosso aproveitou e deu aula no dia seguinte, que era um outro professor de informática. Ele deu 2 aulas no mesmo dia, que era uma de dois negócios de programação. Uhum. Aí ele também deu a aula, só que ele foi explicando a matéria e deu mais um programa para a gente baixar para usar. E na outra matéria também, ele explicou mais a matéria e falou que é o mesmo programa. Quando vocês E ele também fazem gravou a aula. programação, é pensar naquela sequência Linha de mesmo? código, você tem que fazer a linha de código, você tem que, vamos supor, você quer colocar uma imagem no seu site, você tem que ir lá colocar a linha de programação da foto, você não coloca a foto dele propriamente Sim. dita. Aí você Você coloca, conhece, consegue qual editar que o vocês tamanho. usam? Ó, especificamente, a língua que a gente está vendo agora, a gente está vendo ao mesmo tempo, né? A gente estava vendo HTML, que era o basicão mesmo, aí tá indo para o Java e para o PHP, os dois ao mesmo tempo. Legal. É o que tá confundindo. O pior que o que confunde é muita. É porque São mistura coisas tudo, diferentes né? que pede função. Tipo, tem coisa que no Java é de um jeito que no PHP vai ser outro. Isso que vai confundir. Na matemática, Mas a gente aí. tem hábito de usar o... Tem 2 que a gente usa, né? Um que chama Scilab, não sei direito a pronúncia, eu acho que é Scilab. E a gente usa o Overleaf. E o Overleaf é tipo isso que você está dizendo. Aí, tipo assim, né? Errou uma linha, esqueceu de colocar um ponto e vírgula, o trem não roda. E até você descobrir o desse que, jeito. que é que o negócio não está rodando, é outra história, né? Eu tinha baixado ele é tipo. É um negócio de programação, só que ele tem LaTeX. várias línguas dentro dele. LaTeX. Aí LaTeX é ele te linguagem mostra o que tá matemática. errado. Ah, tá. Aí ele te mostra o que tá LaTeX errado. é um fim do mundo. Porque aí, por exemplo, para escrever fórmula matemática, o LaTeX é perfeito. Porque, por exemplo, raiz quadrada. Como é que faz isso em programação? É muito difícil. No Word, a gente tem alguns que tem, né, o equation, outros não tem. Então, no Overleaf, no LaTeX, é muito legal. É a barra invertida, aí tem o comando, né? Por exemplo, esse chapéuzinho do acento elevado, coisas assim. Eu finalizei agora o mestrado, né? A forma de ler é diferente, né? Tipo, você escrever, elevado a 2, você não usa um 2 pequeno, você tem que colocar uma coisa antes. Eu finalizei o mestrado agora, em abril. E a dissertação de mestrado, obrigatoriamente, por ser da matemática, tem que ser em LaTeX. Não pode ser em Word, por exemplo. Não posso escrever em Word. Tem que ser LaTeX. E aí eu tô desde o ano passado só com essa linguagem, assim, LaTeX, né? Já quase decorando tudo de LaTeX. Tudo em LaTeX, tudo. E o trem dá cada erro, que você tem que ver que engraçado. Você tá falando isso aí, eu tô lembrando, sufoco. Aí tem colegas meus que ainda não defenderam. Mas de vez em quando eles mandam no grupo, gente, me socorre, como é que aumenta a letra?
Gente, como é que coloca imagem? Citação. É isso aí que você está dizendo, o LaTeX. Só que ele é todo matemático. Aí, por exemplo, comando para colocar, no nosso caso, sei lá, colocar logaritmo. Um comando para fazer desenho. Comando para fazer margem. Comando para colocar só aquele detalhe em negrito. Nossa! Barra cdot. Ih, nossa, tem coisa demais. Aí, esse Overleaf é uma plataforma que deixa, é muito legal, deixa a linguagem de código na esquerda e o texto na direita. Então, você consegue, na mesma hora que você digitar o código, mandar ele rodar. Porque se já deu pau ali. Aí você sabe que o problema está naquela linha, né? Porque ele também não te conta qual é a linha, não. Ele só não roda e fala, ó, rodou não, se vira aqui. E tem vezes que ele dá conflito de uns trem que é muito bizarro para você encontrar. Você está falando aí que mistura a linguagem? Você tá doido. Eu com o LaTeX e com o outro que eu utilizo também, tava dando pau, imagina vocês, Java e Nossa, tá doido. Não, pior que, tipo assim, tem hora que o próprio site ele te fala, o site não, o negócio de programação, ele te fala o erro, aí beleza, você consegue corrigir, mas tem hora que a linha não tá errada, mas ela não tá indo do jeito que você quer, e como ele não tá errado, ele não vai te falar que tá errado. Não tá errado, tá certo, mas não é o certo que você quer. Aí demora, nossa, foi que nem colocar a imagem no meu negócio, que eu não tava indo imagem de jeito nenhum, e se tava indo muito grande. E eu, caramba, mas o negócio tá falando que tá certo aqui, o que tá dando errado? Aí eu percebi que eu tinha que colocar o nome do comando, o nome da pasta e o nome da foto. Só que o exemplo que eu usei do professor, ele colocou o comando e o mesmo nome do comando no comando da pasta. Entendi. Aí ficava o nome do comando, o nome da pasta e o nome da foto. Chamar. Sim, aí eu criei uma pasta com o nome de... Eu não lembro qual o nome, eu coloquei um nome lá aleatório, só pra salvar mesmo, eu não sabia que tinha que usar. Aí eu tava achando que os dois comandos que ele colocou, que era o nome do comando e o nome da pasta, era o mesmo. Tinha que colocar duas vezes. Aí eu, então tá, vou colocar SRC, não lembro qual a letra. Vou colocar SRC, aí tá, nome da foto. Vamos lá, tipo, png.pgn, alguma coisa. Aí, coloquei. Aí eu fui e coloquei, pô, não tá indo. Ué. Aí eu falei, mostrar aí eu peguei o... Você tá vendo a tela? Tô vendo. É isso aqui, ó. Aí o código fica aqui na esquerda e aqui você vai rodando. Aqui em cima você manda ele compilar. Aí, por exemplo, isso aqui, ó, fazer isso aqui em cima é uma meleca. Para cada coisinha dessa daqui, ó, eu gastava... Deixa eu até achar onde é que tá. Ele tem um jeito aqui, ó. Aqui. Olha isso. Aí tem esse código, né? E você começa com begin, exemplo, depois... Olha isso aqui. Não, olha o tamanho, os códigos matemáticos aqui. Essa linha aqui, ó, de exemplo, isso para gerar essa escrita aqui, eu tive que fazer exatamente o que está aqui, ó. O código, tá vendo? Aí, por exemplo, esse aqui, eu tinha que colocar ele em negrito. Aí, para colocar em negrito, tem que ser dessa forma. E esse vermelhinho aqui, ó, esse aqui é raiz. A raiz, SQRT. Cada um tem um código. Isso aqui era para colocar tabela. Essa tabela aqui eu que fiz. Olha a tabela, o jeito. É uma meleca. Essa figura eu que fiz e coloquei, igual você está falando aí, né? Para colocar essa figura, nem sei onde é que tá. Tá por aqui essa figura. Em algum lugar aqui. Aqui vem a tabular, aqui vem a imagem. Aqui, begin figure. Aí tu coloca a figura. Esse H é para centralizar. Aí que eu tenho que colocar o rótulo da figura, a figura com número, aí precisa disso aqui tudo. E a figura em si, ela fica dentro de uma outra pasta aqui, ó, na lateral. Ela não fica aqui, igual você tá falando. Eu chamo ela aqui. Aqui eu ponho só o nome. Eu dei nome para ela de complementar. Então eu só chamo complementar. Aí ele que acha ela aqui. Se ela não tiver aqui, ó, já era, a figura não aparece. Nossa. Pior que eu fui descobrir meu erro do nome da pasta muito depois. E eu ainda fui genial. Hora, né? Eu fui genial e falei, então se é o nome da pasta, eu vou trocar o nome da pasta pro mesmo negócio que eu tô colocando. Talvez dê certo, eu não vou precisar trocar todos. Só que como era uma letra, era SRC, eu confundia muito. Tinha hora que eu colocava SCR achando que tava certo. Toda hora eu confundia a letra. Aí eu tive que trocar o nome da pasta, né? De novo.
né, eu troquei o nome da página de novo para uma só, falei, vai ser isso aqui, pronto. Só que, tipo assim, né, isso aí foi antes, mas a aula que a gente estava tendo, era de programação de PHP, não sei o quê. Aí ele gravou e falou assim, ó, hoje de noite eu vou colocar a aula lá no Drive. Aí os dois professores falaram. Aí eu falei assim, então tá, eu vou esperar no Drive, porque eu preciso configurar um negócio que ele falou que tinha que configurar no aplicativo antes de começar. É. E eu tava baixando ainda. Quando ele falou que tinha que baixar, eu tava baixando ainda no meu notebook. Demora as coisas. Lógico. Tanto que o negócio acabou de baixar no final da aula. Eu não consegui nem mexer. Aí beleza. Aí eu fui fazendo atividade, né, da escola. Passou um dia, passou 2, passou 3, passou 4, final de semana, segunda. Aí meu amigo me perguntou, você viu se ele colocou a aula lá no Drive, que eu precisava tirar uma dúvida lá, né, da programação. Eu falei, rapaz, eu também tenho que olhar. A gente foi olhar, cadê a aula dos dois professores? Cadê? Nenhum deles postou. Nossa. Aí meu colega mandou, professor, você mandou a atividade no Drive? Você mandou aonde a atividade? Aí falou, eu tenho que mandar ainda, mas eu vou mandar, não se preocupe. Aí beleza, né? Aí passou segunda, e a data de entrega era para quinta. E a gente estava muito adiantado. Não, a gente estava realmente adiantado para a informática, para não ter esse problema. Mas aí foi passando a data e aí chegou hoje. Cadê a aula? Até hoje não tem aula. E até hoje eu não configuro meu negócio direito. E é para quinta agora. E é só informática. A gente adiantou tudo para conseguir entregar informática, e informática o professor que ferrou com a gente. O de vocês é tipo curso técnico? É técnico, é curso técnico. É técnico. Só que o problema é que, tipo assim, a gente achava que se não... em informática. A gente achava, tipo assim, não, se a gente não passar aqui, não deve dar bomba, né? Não deve dar nada, porque é técnico. Aí falou, não, conta como matéria normal. Se vocês não passarem isso aí, vocês tomam bomba do mesmo jeito. Toma mesmo. Essa parte de informática, você viu parte de linguagem, por exemplo, binário, tabela verdade. Eu lembro. Sim. Se é ou, pode ser verdade ou não. Se for os dois verdade, então não tem como. Nossa. É o meu tema da dissertação. Não. A minha. Só que a minha eu puxei para álgebra de Boole. Você chega a ver a álgebra de Boole? Não, isso aí de nome assim, acho que nunca vi, não. Entendi. O meu leva para aquelas portas lógicas. Você chegou a ver as portas lógicas? Não sei se eu tô lembrado, porque talvez ainda de nome não. É assim. Porque o meu... pessoal, eu acho que talvez, acho que nunca, dependendo do rumo que tá desse negócio de informática. Eu fiz... porque no mestrado a gente tem que fazer a aplicação. Aí eu fiz a aplicação no Cefet, no curso de informática e de eletrônica. Aí eu fiz uma atividade para eles, nessa parte das portas lógicas da álgebra de Boole. Primeiro começando com binário, com mudança, tabela verdade, aí depois diagrama de Venn, com aqueles sisteminhas, e aí fechamos nos símbolos das portas, né? Talvez você ainda vai para essa parte. Legal. Não, mas tipo assim, a matéria escrita, quando eles têm que explicar, parece muito difícil. Mas quando você vai programar, é chato, mas não é difícil, só é chato. Eu acho que é trabalhoso. Só explica. Eu acho trabalhoso, mas até que não é tão complicado. Não, você entende, você vai fazer nas linhas, não é tão difícil. É chato mesmo, você só vai ter que ficar repetindo as coisas. Aí, se você for muito experiente, você consegue fazer, tipo, o que levaria 5 linhas de programação, você consegue fazer em uma. O professor ensinou uma vez. Aí você vai pegando o jeito. Mas o problema é que, no nosso caso, a gente até você pegar essa matéria. Né? Ainda mais a gente que só pegou matéria, praticamente. A atividade faz muito pouquinho. Tanto que foi na metade do ano que a gente recebeu o professor de informática de novo. Nossa. Aí já estava muito desatualizado. É verdade. Guilherme, mas vai dar certo. Agora... Vai ver. Ainda vou te encontrar por aí programando bastante. Você tem a intenção de tentar alguma coisa nessa área em matemática, no vestibular? Não sei, sinceramente. Eu estou tentando pegar programação e desenho. Aí tem design gráfico, mas tem coisa de programar também com esse tipo de coisa. Eu tô olhando. Tem muito a ver, né? Mas eu vou ter que reestudar programação de novo, né? Eu vou ter que reestudar programação, porque do jeito que tá... Eu vou ter que pegar outro curso, ou senão fazer outra coisa. Porque não vai adiantar esse ano, não. Tem uns vídeos. Até achava, né? Não, vídeo tem demais. Se você for ver alguns professores falando, que conteúdo da internet tem, só tem que estar só. Caramba.
É filtrar, né? Ele tá lá. Filtrar também. Filtrar aquilo que você quer, aquilo que tá dentro do que você precisa, né? É igual de desenho, que eu fico pesquisando as coisas. Tem muito canal no YouTube, tem muito professor que, tipo assim, dão aulas gratuitas. Tem uns que não que dão aula gratuita, mas, né, eles têm aula paga deles, mas dá muito conteúdo gratuito que você consegue pegar uma base muito boa de início. Legal. Eu mesmo aprendi muita coisa desenhando, vendo coisas no YouTube, que eu fui pesquisando com o tempo. Muito legal, Guilherme. Bacana. Guilherme, eu vou indo. Um beijo para você. Fica com Deus. Foi ótimo bater também. papo com Boa você. noite. Só espero que você não seja Agora é praticante. só esperar. Não, agora é só esperar quinta que vem pra ver se vai, né? Porque essa quinta aqui não tem como entregar, infelizmente. Se ele não dá aula de manhã, se ele não entregar aquela aula de manhã, não vai dar tempo. Entendi. É porque, eu sei lá, eu acho que eles acham que é o único professor que dá atividade, porque não é possível. Tem Nem 12 sempre é assim, matérias, não. eles acham... Nem sempre é assim. Ah, não. Tem um Às vezes professor nosso que a ele fez correria da escola sacanagem. mesmo, sabe? Tem vezes que a gente realmente, É. às vezes, ou não tem contato com outro professor, não sabe que o outro também está dando, né? Eu sei que às vezes quando Isso a gente que eu está tenho desse lado do raiva. aluno, dá essa percepção, né? Como se, eu só tenho a sua disciplina, né? Eu sei que dá essa percepção, mas quando a gente está do lado de cá sendo professor, às vezes você nem sabe que o outro está dando trabalho também, né? Então, nem Mas eu acho que a sempre... escola tinha que marcar reuniões assim, de atividade mesmo, para eles conciliar numa data em específico para entregar. Porque que nem um professor nosso de português, ele deu uma atividade complementar, que é muito mais que o PET, mas muito antes de entregar o PET. Tipo, era lá na primeira semana ainda de setembro para entregar. Não tinha tempo. Não tinha como dar tempo de entregar. Uma das minhas escolas tem um formulário, não, um Excel online que você marca a sua atividade, para não correr o risco de ninguém marcar junto. Aí é legal. Mas a outra escola não tem isso. Então, na outra escola, tem vezes que você marca, quando vai ver, todo mundo pensou igual você, marcou na mesma semana. Aí os meninos ficam apertados. Porque justamente falta essa organização, né? Então, isso varia muito. E olha que eu trabalho em 2 escolas particulares, totalmente diferentes. Uma tem essa organização, a outra não tem. Uma tem um esquema melhor de prova, a outra não tem. Então, isso aí é variável. Não leva para o pessoal, não. Tem que porque o professor organizar. talvez nem sabe, tá? Não leva para o pessoal, não. Defendendo o Mas professor. Mas também a aqui. escola tem que organizar esse troço. Não adianta só os professores tacar atividade. Tem que marcar reunião, tem que fazer negócio. Porque se você só deixar o professor tacar atividade, ele vai achar na melhor data para ele. Exato. A questão não é a melhor data só para ele, tem que ter uma data boa para o aluno também. Exatamente. Mas isso é coisa que vai... É igual minha professora. Minha professora taca atividade lá para o final do mês. Ela sabe que tem mais coisa para fazer. E ainda corrige. Se você manda, tipo assim, ela corrige os PETs junto com a gente na aula online. Se você mandar antes dela corrigir tudo, ela vai pegar muito mais pesado na sua nota se você errar a coisa. Ela fala que não é para você ficar... porque ela corrige até, vamos supor assim, o PET é o final do mês. Ela vai corrigir tudo antes de 2 semanas antes de entregar o PET. Mas ela faz um esquemata. Tipo assim, na primeira semana, você pode... Depois dessa primeira semana, você pode entregar a primeira semana. Depois dessa semana, você pode entregar a segunda. Legal. Que é meio que ela vai liberando e corrigindo, dando matéria. Ela também dá matéria também para explicar. Aí ela fala que se você entregar antes da data dela e liberar você entregar a atividade, ela vai reclamar. Porque não é para você, não tinha tempo de você estudar aquilo em menos de Aí do quer tempo dizer que você deu. fez de qualquer jeito, né? Ou fez de qualquer jeito ou pesquisou, e ela vai pegar pesado. Se ela vê que você tá, as respostas tá muito certo, tipo assim, não tem, parece que não foi um aluno que escreveu. Ela xinga, ela já xingou uma vez. Nossa, ela é brava. Isso eu espero até a última semana dela liberar tudo para poder entregar. Vou fazendo, só depois entrego. Ah, legal também, né? É bom que vocês têm também um feedback disso aí, né? Sim, pelo menos isso. Então tá bom. Guilherme, boa sorte para você, viu? Fica com Deus. Obrigado. Boa noite. Boa noite, bom descanso. Bom descanso para você também. Tchauzinho.